Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal aqui do Monster Concurso na plataforma do YouTube. Meu nome é professor Giovanni Clipper e hoje a gente vai trabalhar com vocês aqui um pouco de direito processual penal, principalmente para você aí que está se preparando para o grande concurso da Polícia Civil aqui de Minas Gerais, principalmente para a carreira de escrivão. É claro que essa aula também serve para as outras carreiras iniciais policiais. O tema que a gente vai trabalhar aqui, qual que é o tema hoje, professor? É o tema de ação penal. Então, não é para você aí que também está estudando e ver, dar uma olhada no seu edital. Se cai esse conteúdo, também essa aula vai servir para você, tá? Direito processual penal sobre ação penal. Pessoal, antes de começar a aula, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, aqueles que ainda não são, tá? E clicassem aí no sininho de notificação, porque toda vez que a gente produzir um novo vídeo aqui com material gratuito, vai chegar para vocês aí, tá? E aproveita para compartilhar, não esqueça do like aí se gostar do vídeo, que assim a gente pode o quê? A gente pode transmitir o vídeo para o maior número de pessoas possível, tranquilo? Eu gostaria também de convidar vocês a conhecer aí o site do Monster Concurso. Lá nós temos diversos cursos preparatórios, tanto para as carreiras policiais como carreiras fiscais, administrativas. Então você tem o quê? Um universo de informação lá que vai ajudar vocês aí a aproximarem da aprovação. Temos também a grande novidade, que é a assinatura ilimitada, onde também vai te dar a possibilidade de acessar, além dos cursos, como eu já disse aqui, um material ali de questões, material de mentoria, de apoio para os estudos aí. Então tudo o que, pessoal? Para ajudar vocês a alcançarem aí o seu tão sonhado objetivo, beleza? E por último também, eu vou fazer aqui a propaganda do nosso Monsterflix, tá? O Monsterflix, que é um aplicativo gratuito, tá? Do preparatório Monster. Então assim, lá você tem inúmeros vídeos ali, separados por disciplina. Então você pode fazer o quê? Também ter aquele material ali acessível, gratuito também, tá? De qualidade. E fim de semana, o que você vai fazer? Você vai ver aí, aulas, muitas aulas aí gratuitas para você. E sem dúvida alguma, pessoal, isso aí vai fazer um grande diferencial na sua preparação, tá bom? Então agora, eu vou começar também, antes de começar a aula propriamente dita, vou me apresentar rapidamente, como eu disse, meu nome é Giovanni Clipper, atualmente eu sou delegado aqui em Minas Gerais. Então você aí, que for aprovado no concurso aqui da Polícia Civil de Minas, quem sabe, a gente não trabalhe junto aí qualquer dia. Então Deus abençoe vocês aí, que realmente vocês ingressem na corporação, tá? Vocês, sem dúvida alguma, vão adorar a carreira policial. Pessoal, além de ser delegado aqui, eu fui aprovado em outros concursos também, tá? Fui aprovado em delegado lá no Rio Grande do Sul, eu já fui policial militar aqui em Minas Gerais, fui aprovado no concurso de soldado, já fui sargento também, aprovado no concurso de sargento da PM Mineira, de agente socioeducativo aqui em Minas também, e durante a faculdade fui aprovado no OAB. Então, pessoal, a gente tem uma grande experiência em concurso público, em preparação, então a gente sabe como funciona, a gente já tem inúmeras grandes experiências em resolução de questões. Então, o que eu separei para vocês aqui hoje? É uma aula assim, mais objetiva, voltada o quê, pessoal? Para a resolução de questões. A gente vai fazer aqui, vou ter uma parte introdutória do tema ação penal e depois a gente vai resolver as questões. Então, eu separei o quê, pessoal? Aquelas questões, eu separei algumas questões aqui que vão o quê? Que vão ali meio que descrever o que as bancas geralmente pedem, tá? As bancas de concurso Brasil afora. Então, assim, os temas são bem focados, bem objetivos. Então, pessoal, através de resolução de questões, vocês já vão pegando o quê? A manha, de como resolver as questões, o que geralmente é mais cobrado pelas bancas aí, tranquilo? Então, hoje o tema é o quê? É ação penal, tá? Uma aula direcionada aqui para resolução de questões. Beleza, pessoal? Então, eu gostaria também de deixar aqui, como eu disse, meu nome é Giovanni Clipper, o Instagram, eu tenho o Instagram também, @delegado_clipper, tá bom? Sobrenome um pouco diferente aí. Então, qualquer dúvida que ficar na aula aí, vocês podem entrar em contato. Professor, entendi isso aqui, como é que funciona? Gostaria de uma explicação um pouco mais aprofundada, tá? Então, a gente está aqui o quê, pessoal? Para despejar o conteúdo em vocês aí, tranquilo? Então, vamos lá. Professor, vamos começar aí. O que é isso? O que é ação penal? Vamos embora. Deixei uma parte aqui para a gente fazer a introdução. Pessoal, ação penal, é um termo tratado no direito processual penal. E tem algumas carreiras policiais iniciais que ela às vezes não cai, tá? Que não vai cair esse conteúdo, mas a grande maioria cai. Então, chamo a atenção de vocês aqui para prestar bastante atenção na aula. E o que é isso, professor? O que é isso? Pessoal, a ação penal geralmente é o quê? Ele é um instrumento que vai iniciar, tá, todo o processo ali. Porque a gente sabe que, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem a instrução criminal, beleza? Aqui no ordenamento jurídico brasileiro, que abrange tanto a fase do inquérito policial, quanto o quê? Quanto a fase processual. Eu já falei isso aqui em outras aulas. Então, assim, a gente tem
a polícia investigativa, né, a polícia civil e judiciária, que vai trabalhar ali o quê? Na elaboração do inquérito. Inclusive o delegado ele vai conduzir, tá, as investigações e o escrivão ali, sem dúvida alguma, né, é uma das carreiras mais importantes na polícia civil, que vai também ali elaborar o que as peças, né, por determinação do delegado, beleza? Então assim, pessoal, encerrou o inquérito policial, a gente faz o quê? A gente vai fazer o relatório e vai mandar, né, para o Poder Judiciário, ele vai abrir vista para quem? Para o Ministério Público. Então, eles estando presentes ali, né, todos os requisitos legais para a propositura da ação penal, o que o Ministério Público vai fazer? Ele vai fazer, né, ele vai propor ali a denúncia, tá? A denúncia que é o quê? Que é a peça inaugural da ação penal. Então, através disso aí, vai começar o quê, pessoal? É a fase processual, beleza? Então a fase processual é aquela fase ali que vai transcorrer, né, nos fóruns aí. Provavelmente você já teve, né? Às vezes já participou de alguma audiência, ou tem alguém, né, que conhece, ou já é estudante, então você tem uma noção do que é isso, tá? Então a gente tem o quê? A fase do inquérito e temos a fase processual. Então, pessoal, a ação penal o quê? Ela é um instrumento que vai dar início, tá bom? Que vai dar início ao processo e o quê, pessoal? Vai possibilitar o Estado aplicar o direito de punir, né? Porque a gente sabe que no Código Penal a gente tem lá, né, pessoal, diversos crimes. E além dos crimes temos o quê? As penas previstas, tá? Então, assim, se o indivíduo praticou um crime, né, realmente se ele não está amparado por nenhum excludente, né, às vezes de ilicitude, de culpabilidade, não tem nenhuma causa de extinção de punibilidade presente, ele vai o quê? Ser aplicado uma pena a ele, né? Então, assim, como vai fazer para chegar a esse caminho? Como vai fazer para apurar ali realmente o delito e para chegar nessa punição do indivíduo aí, né? Nessa aplicação da pena? É através do quê? Da ação penal, do processo penal. Então, assim, a ação penal, ela possibilita isso, tá? Então, é um instrumento, tá, de aplicação do Instituto, tá? Do jus puniendi, que a gente fala, que é o direito de punir do Estado, tá? Pessoal, e a gente tem o quê? Essa parte conceitual, pessoal, vocês vão ver aqui, ação penal, né, em carreiras iniciais de polícia, geralmente é cobrado como? É letra de lei, tá? Eu vou passar aqui, né, como você diz, os bizus para vocês aí, tá? É letra de lei, pessoal, que cai aí do Código de Processo Penal. E cai também o quê, professor? A questão dos princípios, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, essa parte conceitual geralmente não é tão cobrado, mas você precisa entender o Instituto, tá? E você precisa saber o quê? Além dos princípios, tá? Essa parte de conceito eu já expliquei. Também são as espécies de ação penal, que geralmente é cobrado na sua prova. Então, pessoal, a gente trabalha o quê? A gente tem algumas espécies de ação penal. A gente tem o quê? Ação penal, aqui a gente fala ação penal pública, tá bom? Ação penal pública, beleza? Ação penal pública. E o que, pessoal? A ação penal privada, tá bom? Ação penal privada. Privada. Pessoal, e essa ação penal pública, tá? Ela se divide em duas espécies. Aqui a gente tem ação penal pública incondicionada, tá? Incondicionada. Incondicionada. Beleza? E a outra modalidade é qual, professor? A condicionada, tá? Condicionada. Pessoal, se é condicionada, é o quê? É condicionada, né, a alguma coisa, né? Então, a ação penal pública condicionada ao quê, pessoal? A representação. Representação. Tá bom? Representação. Então, pessoal, olha aqui. Essas são as grandes duas, né, espécies da ação penal, Então, a gente tem a ação penal pública e a ação penal privada. A pública, pessoal, a gente tem o quê? A forma incondicionada e a condicionada da representação. Veja bem, pessoal, a incondicionada, ela é o quê? Ela não depende, tá, de condição nenhuma, beleza? Então é a grande maioria dos crimes, tá? Os crimes, principalmente os crimes mais violentos, né? Crime ali de homicídio, crime de roubo, temos os crimes de furto. Então, assim, a grande maioria é o quê? É a ação penal pública incondicionada. Ela é a regra, tá? A ação penal pública condicionada da representação, pessoal, ela é o quê? Ela é uma exceção, beleza? E, professor, como eu vou saber se é um crime de ação penal pública incondicionada ou condicionada da representação? O Código Penal, pessoal, geralmente ele vai falar, né? Se você pegar lá o artigo ali que prevê o crime, você vai ler e geralmente se o crime for de ação penal pública condicionada à representação ou se ele se processar mediante ação penal privada, ele vai falar para você ali, lá no final lá do artigo vai falar, olha, esse crime somente se procede mediante a representação ou, né, esse crime se procede aqui, mediante queixa-crime, tá? Só vale lembrar aqui, pessoal,
Qual que é a peça inaugural? Como eu disse, né, a gente tem algumas peças inaugurais aqui. Aqui, pessoal, na ação penal pública, qual que é a peça inaugural? Qual vai ser? Vai ser a denúncia, tá? Vai ser a denúncia, beleza? Que a gente chama de denúncia, que é uma peça o quê? Formulada pelo Ministério Público, tá? E aqui vai ser o quê, pessoal? Aqui vai ser a peça inicial, vai ser a chamada queixa-crime, beleza? Queixa-crime. Tá? Já vi isso cair em prova também, essa diferenciação aí. Às vezes não vai perguntar, né, qual que é a peça inicial, mas durante ali, né, o desenvolver da questão, a banca pode confundir vocês. Ah, a ação penal é privada, né, ela é aquela proposta pelo querelante através da denúncia e tudo. Não, tá? É através do quê? Da queixa-crime. A denúncia, o Ministério Público que vai, né, que vai propor ali a denúncia, tá bom? Então, se a gente falar de ação penal pública, a denúncia é a peça inaugural. A ação penal privada, o quê? A queixa-crime vai ser a peça inaugural, beleza? Aí, professor, a gente também, né, tem a questão da ação penal pública condicionada à representação. E condicionada à representação de quem? Tá? Aqui a gente vai ter, pessoal, o quê? Né? Geralmente vai ser a vítima, a representação da vítima, tá bom? Da vítima. Ou de quem, pessoal? Ou do ministro da Justiça, beleza? A vítima ou ministro da Justiça, tá bom? Ministro da Justiça. Então aqui a gente tem, tá, uma parte importante também que é para você começar a entender o que é isso, né, quais são as espécies, porque geralmente, pessoal, você vai ter que saber isso aqui na hora da sua prova, porque a banca vai perguntar às vezes ali, né, ou expressamente, né, quais são as espécies de ação penal, ou durante a narrativa da questão ela vai falar, esse crime aqui, né, decorreu mediante ação penal pública condicionada. Então você já vai ter que saber, opa, se é condicionado é o quê? É condicionado a representação de quem? Da vítima ou do ministro da Justiça, tá? Opa, então se é ação penal privada é o quê, pessoal? Ela é proposta mediante uma queixa-crime, e quem que vai ser ali o titular da ação penal privada? É o ofendido, tá bom? Isso, olha só, pessoal, que interessante, tá? Aqui, olha, a gente tem, né? Tem duas situações aqui que a gente precisa da participação da vítima. Uma é o quê? É ação penal pública, né, condicionada à representação, o que é isso? O que quer dizer, professor? Significa o seguinte, naquele crime, né, que se processar mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima, se, né, a vítima sofre um crime, olha só, pessoal, ela vai ter a oportunidade ou conveniência de o quê? De ir lá na delegacia e falar, olha, eu fui crime, tá? O grande crime aqui, né, o grande exemplo de ação penal pública condicionada à representação é o que, pessoal? É o crime de ameaça. Esse é o grande exemplo, tá? Principalmente você que for provar no escrivão, você vai mexer com isso muito na delegacia, com os crimes de ameaça, tá? Esse processo aqui, mediante ação penal pública condicionada à representação. Então a vítima tem que ir lá na delegacia, tá? E qual que é o prazo para ela fazer isso, professor? Ela tem 6 meses, tá bom, pessoal? O prazo aqui. Tá, o prazo, beleza? O prazo para a vítima ir na delegacia é o quê? De 6 meses, tá? 6 meses. De quando, professor? Qual que é o marco temporal? De quando, pessoal? Ela descobrir, tá, o autor do crime, né? Da data da descoberta do autor do delito, beleza? Então, descoberta, vou colocar aqui, descoberta do autor do crime. Autor do crime. Então, olha só. Então, né, se a vítima ali, muitas vezes ela vai saber quem que é, né, o autor do delito, de imediato, né? Se alguém, sei lá, às vezes ela foi ameaçada ali por uma pessoa conhecida, já sabe quem é o autor. Mas às vezes ela recebe uma ameaça anônima, então assim, ela não sabe quem que é de imediato. Então assim que ela fica sabendo, aí ela tem 6 meses, né? Então assim, para tomar providência. Mas esses 6 meses, pessoal, vai ser contado aonde? Quando ela descobrir quem é o autor do crime, beleza? Porque muitas vezes o crime ele ocorre um dia, mas ninguém sabe a autoria, às vezes vai descobrir a autoria dias depois. Então, esse prazo decadencial de 6 meses começa a correr quando? Da data, tá, da descoberta de quem seria o autor do delito. E mesma coisa aqui, pessoal, a gente aplica o quê? Na questão da ação penal privada, tá, da queixa-crime. Então, é o mesmo prazo ali. Então, a pessoa, assim que sofreu o delito ali, professor, quais que geralmente são os crimes de ação penal privada? Geralmente são crimes contra a honra, viu, pessoal? Injúria, difamação e calúnia. Então, esses crimes aí se processam o quê? Mediante ação penal privada, tá bom? Então, assim, a vítima vai ter o quê? 6 meses para fazer o quê? Para fazer essa queixa-crime, tá? Queixa-crime, que geralmente ele é feito perante o juiz, tá? Através do quê? De um procurador especial. E a questão, professor, quando o ministro da Justiça entra nessa situação toda aí, quando ele vai tomar providência? Pessoal,
O ministro da Justiça também ele vai agir quando o quê? Quando ocorrem crimes contra a honra, tá? São crimes o quê? Contra a honra do quê? Do presidente e também do chefe de governos estrangeiros, tá? Está previsto lá, né, na parte dos crimes contra a honra do Código Penal. Depois você vai ter que dar uma conferida lá. Então, se ocorrer um crime contra a honra do presidente ou chefe de governo estrangeiro, o ministro da Justiça ele pode o quê? Ele pode fazer, tá, essa requisição. Tá? A gente fala lá no Código de Processo Penal, fala requisição, mas é a mesma coisa de representação. Então ele vai fazer a representação, tá bom? Então assim, a gente tem um caso aqui, né, que um presidente antigo ele foi xingado por um jornalista estrangeiro, de cachaceiro. Então assim, quem que propôs aí a representação para apurar esse delito? Foi o ministro da Justiça. Aí tome cuidado, né, pessoal? Porque às vezes ali a banca vai o quê? Vai tentar confundir vocês. Olha só, é o ministro da Saúde, não sei, né? É o ministro-chefe da Casa Civil. Então tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Condicionado à representação da Advocacia Geral da União. Então, às vezes a banca pode tentar confundir vocês aí, beleza? Então aqui, pessoal, aqui a gente já começa, né, com a grande introdução a esse tema aí. E aqui a gente já começa o quê? Esboçar, né, as questões. O que a banca pode pedir para vocês aí, tá? Aí eu vou apagar agora, pessoal, essa parte aqui, que aí a gente vai agora fazer, né, vou dar uma passada pelos princípios, tá, que geralmente cai, características aqui da ação penal pública e também da ação penal privada, porque costuma cair. Então é interessante vocês também saberem essa questão de característica ou princípios, porque cai bastante em prova também. Então a gente vai começar aqui a esboçar. Eu vou tratar de alguns aqui, que são os principais, tá, e os que já são pacificados pela doutrina, tá bom? Então, como eu disse, pessoal, né, as características aí, vamos começar a trabalhar da ação penal pública e privada. Uma das grandes características é o quê? A diferença na peça inaugural, né? Vocês já acabaram de ver ali. A ação penal pública, o quê? Ela é movida mediante o quê? A denúncia. Então, o titular é o Ministério Público. E a ação penal privada, que vamos lá, colocar aqui do lado de cá. Ação penal privada, tá? Ação penal privada, tá? Ele é o quê? Ele é de titularidade do ofendido. Então vamos lá, as diferenças, né? Vocês vão notando aí, que eu já falei. Eu já falei sobre a peça inaugural, que aqui vai ser a denúncia, tá? Na ação penal privada vai ser o quê? Vai ser a queixa-crime, beleza? Titularidade da ação penal pública é o Ministério Público, tá? E na ação penal privada é quem? É a vítima. Aí a gente começa a trabalhar agora, pessoal, com os princípios que geralmente caem, ou características, né? Geralmente o pessoal fala o princípio, né? Os doutrinadores. Então veja bem, aqui na ação penal pública a gente trabalha com o quê? Com o princípio da obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Bom? Professor, o que quer dizer isso? Pessoal, eu vou colocar o princípio, tá bom? Vocês fazem um quadro esquematizado bonitinho aí, porque aqui eu não vou conseguir escrever tudo para fazer a divisão. Mas eu vou falar os princípios, eu vou falar o que significa e vocês vão notando aí. Façam um quadro, tá, comparativo, que vai ser muito bom para vocês entenderem melhor. Então, pessoal, aqui a ação penal pública, tanto a incondicionada como a condicionada, tá bom? Ela é movida o quê? Pelo princípio da obrigatoriedade. O que quer dizer isso, pessoal? Olha só, toda vez que o Ministério Público ali toma conhecimento, tá, de um crime, seja através ali, né, da vítima, por quê? A vítima pode ir lá, tá, direto ao Ministério Público e fazer, né, uma representação por determinado crime. Foi vítima de crime, vai lá e vai falar, olha, eu fui vítima desse crime e tal. Não sei, né, às vezes não tem delegacia na cidade, né, tem um órgão do Ministério Público, então ele pode ir também no órgão do Ministério Público, tá? Ou, como assim, pode ir o quê? Pode ir na delegacia. E o Ministério Público também vai tomar conhecimento do crime através de quê, pessoal? Do inquérito policial, tá? Eu vou enviar, vou finalizar o inquérito policial e vou mandar para quem? Para o Ministério Público. Lembrando, pessoal, olha só que interessante, tá? O Ministério Público, ele não é obrigado ao quê? Ele não é obrigado a aguardar, às vezes, o inquérito policial. Para quê? Para propor ação penal. A gente trabalha, eu já tenho algumas aulas aqui gravadas sobre inquérito policial, eu trabalho com isso aqui, né? Parte da doutrina fala que o inquérito policial, né, uma das características dele é o quê? É dispensabilidade. Por que ele é dispensável? Por quê? Por que gera esse entendimento? Porque o Ministério Público não precisa do inquérito policial para quê? Para propor ação penal. É claro que a grande maioria das vezes, né, ele precisa ali, né, de pegar elementos do inquérito policial, né, para
ter um processo penal, né, robusto ali, né, com elementos informativos. Então, assim, geralmente, toda ação penal é acompanhada do inquérito policial. Mas lembre-se, pessoal, não é obrigatório, tá bom? A lei fala que esse acompanhamento do inquérito policial à ação penal não é obrigatório. Então, já fiquem ligados com isso aí. Mas, pessoal, a obrigatoriedade ela quer dizer o quê? Quer dizer que o Ministério Público, tomando ali conhecimento, né, e tendo ali elementos ou indícios de autoria e materialidade, ele é obrigado a propor, tá, a ação penal. Então, ele tem o quê? Essa obrigatoriedade, uma vez ele estando presente, tá, toda a legalidade, né, as condições gerais e específicas da ação, ele é obrigado a propor a ação penal, beleza? Ele pode falar assim, não vou mexer com isso não, tal, tô cheio de serviço, não quero saber desse crime não. Não, ele é obrigado a propor, beleza? E a gente tem também, pessoal, que é o quê? É o princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade, beleza? Indisponibilidade. O que quer dizer isso, professor? Esse princípio, pessoal, veja bem, ele quer dizer que o Ministério Público ele não pode dispor da ação, ele não pode deixar para lá, tá bom? Uma vez ali iniciado, né, a ação penal, ele tem o quê? Ele tem que dar continuidade, ele não pode deixar para lá. Ele tem que tomar todas as providências que são devidas. Na fase recursal, se, né, estão presentes ali, né, os requisitos do recurso, ele tem que elaborar um recurso técnico, tá bom? Então o Ministério Público ele não pode desistir da ação penal, tá? E muito menos o quê? Do recurso, que ele precisa propor. Tá? Essas duas características aqui, obrigatoriedade e indisponibilidade, eles são muito conectados, beleza? Outro também, pessoal, que a gente fala aqui é o quê? É a questão da oficialidade. Oficialidade. Como eu disse aqui, né? É muito tranquilo esse princípio. O titular da ação penal pública é quem? É o Ministério Público. Então, ele tem a obrigação, tá, de propor ação. Ele não pode quê? Ele não pode desistir da ação penal. Então, essa oficialidade quer dizer o quê? Que é um órgão, né, oficial que vai o quê? Que vai, né, dar o andamento ali à ação penal. E por último, pessoal, a gente tem uma característica aqui que é chamada o quê? Da divisibilidade, tá bom? Uma das características, né, o princípio da ação penal pública é a divisibilidade. Pessoal, aqui a gente tem um conflito ali entre a doutrina e o STF, tá, os tribunais lá. Porque a doutrina fala que, em tese, uma das características seria o quê? A indivisibilidade. Mas o STF já falou, olha, a ação penal pública é divisível, por quê? Por que ela é divisível? Porque a qualquer tempo o Ministério Público pode o quê? Inserir novos acusados, né, na denúncia, tá bom? E novos fatos também a serem apurados. Então o STF fala o quê? Que essa ação penal pública seria o quê, pessoal? Ela seria divisível. Isso aqui você tem que não vou falar gravar não, você tem que entender, tá? Então sempre quando a gente fala de ação penal pública, a gente fala que de divisibilidade, tranquilo? Pessoal, vamos passar aqui agora para o próximo. Ó, ação penal privada agora, para vocês fazerem um quadro comparativo bacana. Olha só, aqui enquanto a ação penal pública ela é regida pela obrigatoriedade, a ação penal privada, pessoal, ela tem o quê? Ela tem a questão da oportunidade. Então, olha só, aqui, como eu disse, né, a vítima ali, geralmente ela vai ser o quê? Ela vai ser ali, ofendida de um crime contra a honra, beleza? Então, pessoal, ela vai poder o quê? Ela vai ter a oportunidade. Ela vai poder pensar, olha, vou iniciar esse processo aqui ou não? Eu vou propor, né, a ação penal privada ou não? Então, pessoal, olha só, ela não tem obrigatoriedade, porque muitas vezes ali o processo vai dar uma dor de cabeça danada para ela. Então, ela escolhe deixar aquilo para lá. Ela, vou mexer com isso mais não, isso vai me dar trabalho. Então, o quê? Ela deixa isso para lá, tá? Então, ela pode escolher, ela tem oportunidade de escolha, beleza? E aqui, pessoal, é movido o quê? Também, né, pela disponibilidade. Disponibilidade. Da mesma forma, pessoal, que a vítima, ela pode o quê? Ela pode não querer iniciar, tá, o processo em determinado crime de ação penal privada, a qualquer momento também ela pode fazer o quê? Ela pode deixar para lá, falar, nossa, eu não quero mexer com isso mais não, tá me dando dor de cabeça, eu já comecei, mas eu já quero parar com isso já. É claro que a gente vai ver que tem alguns institutos, tá, mais para frente nós vamos ver aqui, que a vítima vai poder utilizar para desistir o quê? Da ação penal. Então aqui ela pode deixar para lá a ação penal, tá bom? Então veja bem, pessoal, aqui vocês têm que prestar atenção muito nisso aqui, tá? Porque os princípios geralmente caem. E a banca o quê? Eles precisam tentar confundir vocês aí com os princípios aqui. Então façam aí, tá? Esse quadro esquematizado, beleza? Aqui, beleza. E por último aqui, pessoal, né, a gente tem o quê? Na ação penal privada, o princípio da indivisibilidade.
Indivisibilidade. Veja bem, pessoal, o que quer dizer esse princípio aqui? Quer dizer que a ação penal privada, uma vez proposta, ela é assistente a todos os autores do crime. Tranquilo? Então veja bem, a indivisibilidade quer dizer isso, tá? Uma vez ali, né, que tem um autor do crime, e a vítima sabe quem é, mas tem outros também envolvidos ali, outros autores, né, a ação penal proposta contra um se estende aos demais, tá? Então, a vítima, apesar que ela tem, às vezes, a oportunidade, né, e ela pode dispor da ação penal, quando, pessoal, a gente trata o quê? Né, dos acusados ali, se tem, digamos que é um crime ali praticado por 2, 3 pessoas. A vítima, se ela quiser, né, realmente propor ali a ação penal privada, ela o quê? Ela vai ter que fazer contra todos eles. Ela não pode escolher, né, nesse caso aqui, esse princípio da indivisibilidade fala que ela não pode escolher contra qual ela vai propor não, tá bom? Ela tem que propor contra todos os autores do crime, tá bom? Porque se ela não propor, pessoal, a gente vai ver daqui a pouco aqui, que pode ocorrer o quê? Uma questão de renúncia, tá? Do instituto da renúncia ou do perdão. Que ocorrer nesse instituto, tá? Vai se estender a todos os culpados ali, todos os autores, tá? Então a gente vai trabalhar daqui a pouco esses institutos aí. Então, pessoal, aqui a indivisibilidade quer dizer isso, tá? Que o quê, pessoal? A vítima, ela tem sim a oportunidade, tá? A liberdade de escolha, se ela vai iniciar o processo ou não, tá? Ela pode dispor da ação penal durante ali, não quero deixar isso para lá, não quero mexer mais. Mas, pessoal, veja bem, quando tem ali, né, mais de um envolvido na prática do crime contra a vítima, ela não pode escolher contra quem vai querer propor ação, não. Ela tem que propor o quê? Contra todos, beleza? Pessoal, então a gente vai dar uma paradinha agora aqui para você tomar uma água, tá? Nós vamos para o segundo bloco, tá? Da nossa aula aqui. Beleza? Fica com nós aí, um abraço. E a gente vai no próximo bloco já começar com as questões, tranquilo? E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021.
Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Pessoal, tudo bem? Bem-vindo de voltas aí. Então agora a gente vai passar o quê? Para a parte das questões, tá? Para a segunda parte da nossa aula de hoje. Então, pessoal, como eu disse aqui, né? No primeiro bloco a gente trabalhou o quê? Com o conceito de ação penal. A gente viu o quê? Quais são as espécies ali, falei um pouco sobre as espécies e também sobre o quê? Sobre os princípios ou as características das ações penais. Então, pessoal, vocês vão ver aqui, né? Eu separei, né? Algumas questões. Como eu já disse, essas questões vão traduzir o que as bancas mais pedem aí, tá? Pelos concursos do Brasil afora. Então, se vocês entenderem, né, os conceitos, né, que eu já passei aqui, os princípios e também as espécies, vocês vão ter um grande número de acerto, tá, nas questões. Então, assim, a gente vai trabalhar agora, vocês vão ver que o pessoal fala muito, professor, ação penal é um tema muito difícil e tudo. Não, mas vocês vão ver que se realmente vocês quiserem entender, dá para entender, tá? Então, a gente trabalha aqui para que vocês consigam absorver o conteúdo aí da melhor forma, tá? Então, vamos lá, pessoal, as questões. Olha só, a gente já abri de cara o quê? Com a questão que trata dos princípios, e tá? Espero que vocês estejam aí, tirando um print aí, tá? Daquela tela dos princípios, que eu fiz aquele quadrinho, para vocês já guardarem, para não errarem mais questão, viu, pessoal? Questão de princípio, de característica das ações penais, geralmente vai cair, tá? Vai cair na sua prova, então vocês têm que ficar atento com isso aí. Então, pessoal, veja bem, olha, em se tratando dos crimes de ação penal pública e incondicionada, olha só, aqui já vai, né, aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que saber o quê? Quais são as espécies. Para você saber o que a banca está querendo. Peraí, está querendo o quê? Ah, tá, aqui nesse momento aqui, ela quer o quê? Os princípios da ação penal pública incondicionada. Porque a gente sabe que é diferente, tá? Da ação penal privada. Então, você saber, né, entender realmente quais são as espécies, vai te ajudar para você entender o comando da questão. O que a questão está querendo aqui? Então, olha só, o examinador ele falou, olha, eu quero saber sobre os princípios da ação penal pública incondicionada, tá? Ela é regida pelos seguintes princípios, exceto o quê? Exceto qual desses aqui não incorpora os princípios da ação penal pública incondicionada. Veja bem, pessoal, vamos lá então. Indisponibilidade. Né, se você viu o quadrinho, né, a gente falou sobre ela, né? Indisponibilidade realmente é o quê? É um princípio da ação penal pública incondicionada. Quer dizer que o Ministério Público ele não pode desistir da ação penal, ele também não pode, o quê, pessoal? Ele não pode deixar de recorrer, tá? Lembrando que, né, pessoal? Sempre quando estão presentes os requisitos legais. Né? Então, se ele vê ali, né, que às vezes, né, é um inquérito ali todo bagunçado, todo errado, falta ali a justa causa para a população penal, ele vai analisar ali a questão do recurso também não é cabível, então ele não é obrigado, né, a fazer isso. Mas quando cabível, ele é o quê? Ele tem essa obrigatoriedade, tá? É um dos princípios também. E o quê? Ele tem que recorrer, tá? Ele não pode deixar de recorrer e nem pode deixar a ação penal de lado, beleza? Então essa aqui é o quê, pessoal? Essa aqui tá correta, né? Lembrando que o examinador quer o quê, pessoal? Ele quer a alternativa errada aqui, né? Na verdade, você vai ter que fazer um raciocínio, né, a contrassenso. O pessoal erra muito questão assim, porque já bate o olho ali, opa, ó, ele tá querendo a certa, já vem cá, a disponibilidade tá certa, já vai para a próxima questão, tá o candidato abafado. Então preste atenção. Quando tiver certo assim, ó, grifem, eu sempre fazia isso nas minhas provas, tá? Para mim ficar ligado, eu grifava, né? Vou fazer um círculo, olha, para mim ficar atento, olha, que é o quê? A questão errada, tá? Então vamos lá. Essa aqui, a disponibilidade está certa, é um dos princípios que regem a ação penal pública, beleza? Então não é essa alternativa que a gente quer. Olha só, pessoal, oportunidade, veja bem, isso aqui estaria certo ou não? Oportunidade. Pessoal, claro, né, se você tem um quadrinho aí, tá, que a gente fez aqui, o quadro esquematizado, vocês vão ver que essa aqui é o quê? É a alternativa que o examinador quer. Por quê, pessoal? Você sabe que esse princípio da oportunidade é aplicado aonde? Na ação penal privada, tá? Ação penal privada, beleza? Ação penal privada. Ação penal privada, tá? Então, assim, ele não é aplicado na ação penal pública incondicionada, tá bom, pessoal? Na ação penal pública, né? Ou seja, condicionada ou condicionada à representação. Então, aqui, pessoal, essa aqui é o quê? Na verdade, né, a questão que o examinador está querendo. Ela é a questão correta, mas na verdade ele está pedindo errada, né? Então, assim, por isso que o candidato confunde muito, tá? Essas questões, quando pede a seta, geralmente embola, tá? Na cabeça do candidato. Mas lembre-se, se ele está querendo, olha,
ele está querendo o quê? Quando falecer, ele está querendo geralmente uma alternativa errada. Então aqui, todas essas aqui são certas. Qual que estaria errada aqui? Né? Que na verdade é a certa. Seria o quê? A oportunidade, tá, pessoal? Então esse princípio aqui não é aplicado o quê? Na ação penal pública, tanto em condicionada quanto condicionada de representação. Oficialidade, que a gente já trabalhou naquele quadro, né? Quer dizer o quê? Que a ação penal ela vai ser o quê? Vai ser tocada ali por um órgão oficial, tá? E a obrigatoriedade, como eu já disse, né? Havendo os requisitos legais para a propositura da ação penal, o Ministério Público tem o quê? Ele tem que realizar a propositura, ele não pode deixar para lá, falar, estou cheio de trabalho, não vou mexer com isso não. Não, ele é obrigado a propor, tá bom, pessoal? Então veja bem, os princípios são grandes apostas aí para cair nessa prova sobre ação penal, beleza? Então vamos lá, vamos apagar aqui e passar para a próxima questão, tá, pessoal? Então, questões dessa forma aqui, pessoal, cai muito, tá? A banca sempre tenta confundir vocês, tá bom? Com esses princípios aqui. Então fiquem ligados aí. Aqui, professor, e aí, então qual que seria aí o reverso aí, tá? Desse princípio da oportunidade. Então, pessoal, quando a gente fala aqui em ação penal pública incondicionada, tá? Né? Não há que se falar em oportunidade. A gente fala o quê? Em obrigatoriedade e também o quê? Em indisponibilidade, beleza? Vamos para a próxima questão agora. Vamos lá. Vamos ver aqui qual que é a próxima. Aí, ó, de acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar que, pessoal, como eu disse aqui, vocês vão ter que pegar, tá, o Código de Processo Penal depois e ler todos os artigos ali que tratam aqui da ação penal, tá? Então, assim, a banca geralmente vocês vão ver, quando eles não cobram ali os princípios, tá? Costumam cair os princípios, eles vão cobrar a literalidade da lei. Então, vocês têm que saber bem a letra de lei, tá? Para a hora da prova vocês não vacilarem. Então, olha só, de acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar que, vamos lá, né? Alternativa correta. Veja bem, o direito de representação somente poderá ser exercido pessoalmente pelo ofendido. Pessoal, a gente não trabalhou, né, não aprofundamos isso aqui, mas veja bem, olha só, como eu disse, né, a gente tem o quê? Ação penal pública e continuada da representação, tranquilo? Então, assim, geralmente quem vai ser ali, quem vai propor, tá? Quem vai propor a ação penal pública continuada da representação? Ou é a vítima, né, o ofendido, ou então é quem? É o ministro da Justiça, quando envolve crimes ali contra a honra do presidente ou chefe de governo estrangeiro. Mas, professor, vem cá, e se ali, né, a vítima ali, ela sofreu um crime, por exemplo, de ameaça, né, de ação penal pública condicionada de representação, e ela morreu. Aí acabou, o cara ali vai ficar livre? Pessoal, veja bem, não, tá? Quando a vítima ali, se a vítima vinha a falecer, vinha a óbito, esse direito de representação, ele passa para quem? Ele passa para os sucessores, beleza? Esse direito aqui, tá, de representação, vai o quê, pessoal? Passar para os sucessores. Sucessores. Professor, quem seriam esses sucessores aí do CPP? A gente fala, pessoal, anotem aí, ó, para vocês não esquecerem mais, tá? Esse mnemônio aí, CAD, beleza? Então, se a vítima falece ali, mas ainda sem tempo de fazer a representação, quem que vai ofertar? Quem vai ter esse direito? Vai passar para quem? Para os sucessores. Quem são os sucessores? É o CAD, é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Beleza, pessoal? Anotem aí, tá? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, veja bem, pessoal, como eu disse aqui, qual que é o prazo de fazer a representação? É de 6 meses a contar de quando? De quando, né, a vítima ali, ela descobre quem é o autor do delito. Aí, digamos que a vítima descobriu quem é e falou para a família, olha, tá, o fulano de tal me ameaçou, tá aqui, né, as conversas aqui, a prova, os prints do WhatsApp, e eu vou fazer a representação contra ele. Aí a vítima ali vai deixando, e passa um mês, 2, aí a vítima vai e falece, né, um acidente de trânsito. Mas a família toda já sabe quem é o autor do delito e tudo. Então, veja bem, eles estão no prazo, tá, de 6 meses para fazer o quê? A representação. Então, nesse caso aí, se a vítima falecer, tá, então pode passar o quê? O direito de representação para o cônjuge, primeiramente, aí depois vai analisar, tá, a cadeia sucessória ali. Ou também os ascendentes, digamos que que ele não é casado, aí passa para quem? Os ascendentes, né, que são os pais ali. Ah, também não tem pai, todo mundo falecido, mas tem filho. Os descendentes, então tá bom, os descendentes podem fazer a representação. Ah, mas não tem também... Ah, tem irmão? Então vamos passar a representação para o irmão aí, tá? Então isso aí é uma grande questão de prova também. Então veja bem, pessoal, o direito de representação somente poderá ser exercido pessoalmente pelo ofendido? Não, geralmente pode o quê? Passar para os sucessores também. Essa alternativa aqui está errada, tá? Próxima. A ação penal decorrente de representação criminal deverá ser instruída obrigatoriamente com a cópia do inquérito policial. Se vocês prestarem atenção na primeira parte,
né, da aula, a gente sabe que isso aqui já está errado, né? Porque como eu disse, pessoal, veja bem, né, quando eu dou aula de inquérito policial, eu falo, olha, uma das características abordadas pela doutrina é o quê? É a questão da dispensabilidade do inquérito policial. Então o inquérito policial, pessoal, ele não é obrigado a acompanhar a ação penal. Até porque muitas vezes o Ministério Público, quando às vezes uma vítima vai lá, né, acontece muito lá no meu comarca, questão o quê? De estupro de vulnerável. Às vezes o conselho tutelar, né, vai estar fazendo atendimento, aí tem conhecimento ali, né, que algum menor ali, né, foi vítima de um crime. Então, né, geralmente tem uns relatores que são enviados pelo Ministério Público, às vezes ali, se já tiver provas ali suficientes, aí o Ministério Público já pode pegar aquilo ali e o quê? E ofertar denúncia, já iniciar o processo contra ali o acusado, tá? Então, assim, o próprio Código de Processo Penal, pessoal, ele fala que essa cópia do inquérito não é obrigado, tá, a acompanhar a denúncia ou a ação penal, porque muitas vezes, né, o inquérito ele vai ser o quê? Dispensável, beleza? Então, olha, a ação penal decorrente da representação criminal deverá ser instruída obrigatoriamente... Não, tá errado, tá? Não é obrigatório. Pode ter a cópia, mas não é obrigatória, beleza? Essa questão também está errada. Letra C. A representação deverá ser feita diretamente à autoridade policial? Veja bem, pessoal, como eu disse aqui, tá? Muitas vezes, né, o Ministério Público também pode ali, pode ser feita a representação perante ele ou perante até o juiz, porque o Ministério Público, né, com o último entendimento do STF, ele tem um poder ali, né, investigatório, né, pode instaurar o quê? Um procedimento investigatório criminal. Então, se ele tem conhecimento do crime ali, às vezes a vítima pode representar para ele e ele, né, ele iniciar todo o procedimento ali, beleza? Então, a representação ela pode ser feita também perante o juiz, tá? Durante a audiência ali, o juiz ali, né, pode ser que seja uma audiência de um outro crime, aí durante ali, né, os embates, ocorra o quê? Ocorra um crime, né, durante a audiência, né, um ameaçando o outro ali e tudo mais. Então, o quê? A vítima pode fazer ali, né, perante o juiz a representação para quê? Para ver, né, aquele indivíduo ali ser processado, tá bom? Então não é só perante a autoridade policial. Via de regra, sim, a grande maioria é feita na delegacia mesmo, tá? Então, o crime de ameaça ali, em rua e tudo, a pessoa fala, vou na delegacia fazer. Muitas vezes fala, vou na delegacia fazer a queixa, né? A pessoa foi ameaçada, mas na verdade é o quê? É a representação, tá? Então, olha só, ela não é feita somente, tá? Diretamente da autoridade policial, tem outras autoridades também, beleza? Então, olha, a representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Sim, pessoal, né? A representação ela deve conter todas as informações que possam elucidar o fato. Geralmente, ali, né, no inquérito policial, a gente tenta isso. Mas a professora, digamos que não tem ali, né? Às vezes não tem o nome da pessoa, né? Que cometeu o delito ali, né? Às vezes só tem um número de telefone, alguma coisa. Pessoal, a não identificação do indivíduo ali, propriamente dito, por si só não impede, tá, o processo. Muitas vezes você não conseguiu identificar o indivíduo ali, mas sem, né, um número de telefone ali que seja cadastrado, uma conversa dele. Então, assim, isso aí, né, é claro que a gente, durante o inquérito, a gente vai tentar fazer o quê? Achar quem é realmente o suspeito ali, tá? Então, a gente tenta realmente sempre o quê? Sempre levar todas as informações para que serva para apurar o fato e a autoria, tá? Para o Ministério Público para ele propor a ação penal. Mas muitas vezes o quê? O próprio Código de Processo Penal fala que se você não tiver a identificação certa, né, outros elementos ali, né, se você não tiver o nome do indivíduo, outros elementos servem ali para tentar o quê? Para tentar buscar a identificação, tá? Então, a correta aqui seria qual, pessoal? A correta aqui seria a letra D, tá? Porque realmente a representação, ela conterá todas as informações, tá, que você tem até o momento ali, né, que sirvam para a apuração do fato e da autoria, beleza? Vamos lá, pessoal. Como eu disse aqui, né, no início da aula, essa questão de ação penal, pessoal, cai muito, tá? Cai muito mesmo letra de lei. Então, parem aí, né? Se vocês estão assistindo a aula e ainda não abriu o CPP, abram aí, tá? E já começa ali, dá uma folhada, né? Inquérito policial também é um tema que cai muito, cai a letra de lei também. Inclusive, no tempo de ação penal, a gente teve uma alteração com o pacote anticrime, que fala que a questão do arquivamento do inquérito policial, do acordo de não persecução penal, que também está nesse tópico aí de ação penal, tá? A partir do artigo 28 ali. Então, assim, pessoal, vocês têm que ficar atento com isso. Tá? Vão ter que parar e ler ali o CPP, tá? Código de Processo Penal, porque a banca, se cair letra de lei, né, assim você vai ter que ficar atento, tá? Para não perder a questão da prova. Então, vamos lá. Próxima questão, vamos embora. Segue o jogo. Vamos lá, pessoal, olha, questão 3. No caso de morte do ofendido, ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa em sede de ação penal privada, o que acontece?
aqui vocês já vão saber, né? Já vão conseguir matar. Né? Eu já acabei, né, na outra questão, eu falei um pouco sobre isso, mas vamos ver lá. Olha, então tá bom, né? O indivíduo, ele morreu ou foi declarado ausente, né? Por decisão judicial. Isso aqui a gente vê algumas questões lá no Código Civil, né? Quando tem a declaração de ausência. Tá, então quer dizer o quê? O indivíduo sumiu, né? O indivíduo sumiu, morreu. E aí, o direito passa para quem, pessoal? Vamos lá. Primeiro, letra A, extingue-se assim como a punibilidade. Aqui está falando que, olha, se o indivíduo morrer, acabou, né? O autor do crime ali ele não vai ser mais punido. Não é bem assim, né, pessoal? A gente sabe que quando a gente vai estudar o direito penal, a gente estuda o quê? As causas extintivas de punibilidade. Né? A gente vê lá. A morte ali do autor, geralmente sim, é uma causa de extinção de punibilidade, mas a morte da vítima não. Tá? Então não quer dizer que o autor, que assim, a vítima ali, ela morreu que vai extinguir a punibilidade, não. Tá? As causas lá de extinção, né, de punibilidade são o quê? A morte do autor. Então preste atenção nisso aí. Conteúdo também de direito penal. Tá? Então essa questão aqui está errada. Tá? Que a morte da vítima não quer dizer que vai morrer também o direito de queixa, não. Essa aqui está errada. Vamos para a seguinte, assim, ó, extingue-se. Então o direito de queixa vai ser extinguido, mas a ação penal pode ser instaurada por denúncia do Ministério Público. Veja bem, pessoal, como eu disse aqui, né? Porque é importante você saber, né, as espécies. Eu falei aqui sobre a peça inaugural, tá? Da ação penal privada e pública também. Veja bem, denúncia, né? A gente fala que é o quê? A gente fala que é a peça inaugural da ação penal pública, né? E a questão aqui está querendo o quê? Está querendo algumas situações envolvendo a ação penal privada. Então, se você já faz esse raciocínio, peraí, não tem nada a ver, poxa. Não tem como a denúncia ali, ela suprir ali a queixa da vítima. Então, a gente já sabe que essa alternativa está errada. Então, assim, a gente viu lá que, né, se, né, a vítima morrer, realmente o direito de queixa vai o quê? Vai passar para algumas pessoas, mas não vai passar para o Ministério Público. Tá? Essa questão aqui está errada. Beleza? Não se extingue, tá? Esse primeiro texto é errado. E a ação penal, né, privada, nesse caso, também não vai poder ser proposta pelo Ministério Público, não. Vamos para a próxima aqui, olha. Letra C. Passa ao descendente apenas. Aqui já começou a melhorar, né? As alternativas. Beleza? Mas aí, né, pessoal, também vai ter errada, né? Vocês lembram daquele mnemônico que eu passei para vocês? Qual que foi? Deixa eu anotar aqui. Tá vendo? Isso aqui é importante, porque vez ou outra vocês vão precisar entender isso aqui. Então preste atenção. Tanto, pessoal, veja bem, tanto o direito de queixa, tá, que se dá nos crimes de ação penal privada, né, aqueles crimes contra a honra, em grande maioria, quanto a representação, que se dá o quê? Naqueles crimes de ação penal pública continuada da representação, se vem, né, a vítima ali falecer, tá, venha morrer ou seja declarada ausente, o direito de representação ou o direito de queixa passa para quem, pessoal? Como eu disse aqui, ó, passa para o CAD, tá? Que é realmente essa letra D aqui, ó. Olha só, essa letra D é correta. Então, passa para quem? Passa para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, pessoal, né? Memorizem, tá? Esse mnemônico aqui, o CAD, porque na hora da prova lá vocês não vão esquecer mais. Então, veja bem, tanto o direito de representação quanto o quê? O direito de queixa passa para quem, pessoal? Para o CAD, tá? Em caso de morte do ofendido. Então, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Beleza? Então, vamos lá. Vamos passar para aqui, para a próxima questão. Como eu disse, né, pessoal? Não tem, assim, tanta dificuldade, né, depois que você entende o tema aqui, não, de ação penal. Tá? Se vocês pegarem essa aula, né, ver uma vez, ver outra, vocês já vão conseguir matar, né, muita questão envolvendo esse tópico aí de ação penal. Vamos para a próxima aqui, olha. Questão número 4, vamos embora lá. Olha, oferecendo ao ofendido a ação penal privada, subsidiária da pública. O Ministério Público, nos exatos termos do artigo 29 do CP. Pessoal, vamos saber primeiro o que é isso aqui, o que é essa ação penal, tá, privada, subsidiária da pública. A gente não entrou, tá, nisso aqui não, deixei para falar sobre ela agora, né, para não confundir vocês. Veja bem, pessoal, como eu disse, né, a gente tem o quê? Ação penal privada, que é o quê, pessoal? Que é um direito, tá, da vítima ali, né, propor uma queixa-crime e ver a pessoa ali ser processada. Alguém que cometeu um crime contra ela. O crime, desde que o crime seja processado mediante ação penal privada. Geralmente são o quê? Os crimes contra a honra. Mas tem uma outra situação, pessoal, que também, né, o Código de Processo Penal admite o quê? A propositura de uma ação penal privada. Mas nesse caso ela vai ser o quê? Ela vai ser subsidiária na pública. Veja bem, pessoal, tá?
ela continua sendo o quê? Esse crime continua sendo o quê? Um crime de ação penal pública, incondicionada, mas, veja bem, aqui que tá? O X, né, da questão. Será cabível, pessoal, por quê? Por uma inércia do MP, tá bom? Inércia do Ministério Público, inércia do MP. Então, toda vez que a gente falar, pessoal, sobre ação penal privada subsidiária da pública, você tem que lembrar o quê? Inércia do MP. Por quê, pessoal? Será cabível que essa ação penal privada subsidiária da pública, quando o Ministério Público ele não agir, quando ele ficar parado, ele ficar inerte? Porque a gente sabe que quando o réu estiver preso, o Ministério Público tem o quê, pessoal? 5 dias para oferecer, tá, a denúncia, beleza? Ele tem 5 dias para oferecer a denúncia, com o réu preso. Se o réu estiver solto, é 15 dias o prazo para oferecer a denúncia. Então, assim, se extrapolou esse prazo ali, e o Ministério Público ali não está dando atenção, como a gente viu, né? Um dos princípios que rege a ação penal pública é o quê? É a obrigatoriedade, né? Tem os elementos ali de autoria, materialidade, os requisitos legais. O Ministério Público tem o quê, pessoal? Ele é obrigado a propor ação. Mas assim, se o Ministério Público não quer fazer nada, quer deixar para lá, não está nem aí. Poxa, a vítima ali vai ficar descoberta, aquele autor do crime ali, ele não vai ter o quê? Ele não vai ter punição. Pensando nisso, o legislador, ele o quê? Ele criou essa situação da ação penal privada subsidiária da pública. Então, olha só, o crime ali, ele é o quê? Ele ainda é de ação penal pública, porém o quê? O Ministério Público, ele ficou inerte, então a vítima ela pode fazer o quê, pessoal? Propor uma ação penal através dela, tá? É claro, né? Com um procurador com poderes especiais, que geralmente é o advogado. Então ela pode o quê? Ela pode se propor essa ação penal privada subsidiária da pública. Vai falar, olha, juiz, olha, o Ministério Público está lá, está inerte, não quer mexer, ele não quer tocar o processo, eu tenho interesse em ver essa pessoa aqui ser processada, tá? Não é um crime de ação penal privada, mas o Ministério Público está inerte. Então eu estou propondo aqui ação penal. Entendeu, pessoal? Então, se toda vez que a gente falar sobre ação penal privada subsidiária da pública, a gente fala o quê, pessoal? De inércia do MP. O MP deixou de agir, então a vítima ela tem o interesse o quê? De ver aquele indivíduo ser condenado ali. Muitas vezes ela tem interesse o quê? Numa reparação civil, né? Ela quer ver seu indivíduo ali condenado, para depois pedir, tá? Uma indenização que seja. Então, vários motivos seriam para a vítima ter, né, esse interesse em ver o autor do delito ali sendo processado, beleza? Então, o Ministério ficou inerte, a vítima pode o quê? Assumir esse papel aí. Pessoal, lembrando que, veja bem, tá? Para vocês entenderem melhor aqui, tá? Essa ação penal privada subsidiária da pública, ela vai ser o quê? Proposta por inércia do MP. Mas veja bem, como eu disse aqui, o crime ainda continua sendo o quê, pessoal? De ação penal pública incondicionada. Então o legislador fala, olha, se o Ministério Público dormir no ponto, a vítima pode sim propor ação penal privada, subsidiária da pública. Mas como a gente está falando ainda de uma ação penal pública, a qualquer tempo o Ministério Público, ele pode o quê, pessoal? Ele pode editar essa queixa, digamos lá, né? Que a vítima propôs, né, a queixa-crime contra o autor do roubo que ocorreu contra ela ali. Que é o crime que se processa mediante a ação penal pública incondicionada, tá bom? Então, assim, ela propôs ali, aí o Ministério Público viu, às vezes, ali que teve algum erro, né? Opa, peraí, a vítima esqueceu aqui de citar esse outro envolvido aqui também. Então, o Ministério Público, a qualquer tempo, ele pode o quê? Ele pode editar essa queixa oferecida pela vítima. Ele pode fazer o quê também, pessoal? Ele pode, a qualquer momento ali, se a vítima for negligente também, veja bem, primeiro, né, o Ministério Público ele foi negligente em um crime de ação penal pública condicionada e a vítima, assim, de certa forma, tomou a ação dele. Ah, você não quer fazer, então eu faço. Foi. Aí, olha só, agora a vítima viu ali que ia dar muito trabalho, ela começa a fazer o quê? Meio que deixar pra lá, vou mexer com isso, esse negócio dá muito trabalho mesmo. Aí, o que o Ministério Público pode fazer? Opa, então me dá de volta aqui. Que você me assustou, agora eu fiquei assustado, deixa eu tocar aqui, né, esse crime que a obrigação é minha. Esse crime é de ação penal pública incondicionada. Então, tá vendo? Mesmo a vítima iniciando ali, o Ministério Público, a qualquer momento, ele pode editar, ele pode substituir, tá, aquela queixa ali que a vítima ofertou, ele viu que nossa, tá muito ruim isso aqui. Ô juiz, olha aqui, olha, eu vou oferecer uma denúncia aqui substitutiva, tá, para você desconsiderar essa peça da vítima aí. E ele pode a qualquer momento também retomar, tá bom, o processo para ele. Fala, não, a vítima já não tá dando conta mais, o fato ficou muito complexo, então eu vou o quê? Eu vou retomar essa ação penal. Beleza, pessoal? Então guarda isso aí. O interessante, pessoal, que, olha só,
Como eu disse aqui, você lembra quando a gente estava falando lá no início da aula, que eu falei, né, que muitas vezes a vítima é movida ali pelo princípio da oportunidade, ela pode escolher, né, se vai processar ou não o indivíduo, ela pode também muitas vezes o quê, pessoal? Ela pode desistir, tá, da ação penal privada. Começou ali, olha, não quero mexer com isso mais não, tá dando trabalho, eu vou deixar para lá. E a gente tem, como eu disse aqui, chegou o momento de falar sobre ele, que são institutos o quê? Que a vítima utiliza para deixar, para não continuar, tá, ou não iniciar ou não continuar movendo a ação penal privada, que é o quê? Que é a renúncia e o quê, pessoal? E o perdão judicial, e o perdão, tá? Perdão judicial é outro instituto previsto lá no Código Penal, tá? Aqui a gente fala que em renúncia, pessoal, em renúncia, e o quê? E perdão. Veja bem, pessoal, preste atenção, esses dois institutos, eles só são o quê? Só são aplicados em crimes puramente de ação penal privada, tá bom? Crimes puramente de ação penal privada, né? Nos casos principalmente de crime contra a honra. Veja bem, nesse crime aqui, né? Se esse crime ali, ele está sendo processado por uma ação penal privada, subsidiária da pública, não cabe esses institutos aqui não, da renúncia e perdão não. Porque, como eu disse, embora ali, né, por inércia do Ministério Público, a vítima o quê? Ela, em tese, tomou a ação ali e deu prosseguimento, mas o crime ainda continua sendo o quê? Processado ali mediante ação penal pública condicionada, tá bom? Então, esses institutos de renúncia e perdão, eles são o quê, pessoal? Eles são vinculados ao quê? A crimes propriamente ali de ação penal privada. Então, instituto de renúncia e de perdão, né, entenda isso aí, não são aplicáveis ao quê? Aos crimes ali de ação penal pública subsidiária, tá? A ação penal privada subsidiária da pública, tá? Esses dois institutos. Pessoal, o que seria isso? Pessoal, a renúncia, ela é o quê? Ela é renúncia, você vai renunciar a algo que você tem direito, né? Então a vítima, ela tem o direito o quê? A representação ali e tem o direito também ao quê? A fazer a queixa. Então a renúncia é o quê? Ela antes do processo ali, fala assim, não quero isso não, estou renunciando aqui, tá? Vou renunciar, não quero mexer com isso mais não, tá? E o perdão é o quê, pessoal? O perdão, ele é o quê? Ele é depois que iniciado o processo. Então ela já ofertou ali a representação, ou então ofereceu a queixa-crime, e durante o processo ela pode o quê? Ela pode oferecer o perdão. Mas veja bem, outra diferença aqui interessante é o seguinte. Olha, pessoal, a renúncia, veja bem, tá? A renúncia é um direito unilateral. A vítima pode escolher se renuncia ou não, independente da vontade do autor lá, tá? Então a vítima, não quero mexer com isso, estou renunciando e pronto. Agora veja bem, o perdão, pessoal, ele é o quê? Ele é um ato bilateral. Por quê? Já se iniciou um processo. Então, olha só, você tem aqui, né? Você tem a vítima, que é o querelante, e você tem aqui um acusado do outro lado. Então, assim, aí a vítima fala, vou deixar isso pra lá, vou perdoar essa pessoa. Mas muitas vezes a pessoa pode falar, não, agora você começou, eu queria até o fim, porque eu não sou culpado disso não, eu vou provar que eu não sou culpado. Então, diferentemente aqui da renúncia, que é um ato unilateral, o perdão é o quê? Ele é um ato bilateral. A vítima pode até perdoar, mas o acusado ele precisa aceitar, tá? Ele tem 3 dias aí para manifestar a sua aceitação ou não, tá, pessoal? E como eu disse também, a ação penal privada ela é movida aqui, pessoal, pelo princípio da indivisibilidade. Então, se a vítima aqui, né, ela renuncia o direito de processar alguém, digamos que, né, o crime ali foi cometido por mais de uma pessoa. Se ela renuncia em favor de um, a todos se estende essa renúncia. E o perdão é a mesma coisa, tá? Se ela perdoa um indivíduo ali e o crime tem outros envolvidos, é estendido a todos, beleza? Então, assim, preste atenção nesses dois institutos aí. A gente tem também, pessoal, a questão da perempção, tá? Anotem aí, perempção, artigo 60 do CPP. Dê uma lida lá depois, que são algumas situações também que vai gerar isso aí. Vai gerar em algumas situações ali a absolvição, tá? do suspeito lá ou do acusado, tá? Do réu. Então a gente não vai trabalhar na perempção não, que ela é um instituto um pouco maior e vai levar nosso tempo. A gente já está batendo nosso tempo aqui. Então vamos para a questão agora. Agora dá para matar essa questão. Pessoal, então vamos lá. Oferecendo ao ofendido a ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público, nos exatos termos do artigo 29 do CP, perde interesse processual e deixa de intervir nos autos. Como eu disse, está errado, tá? Ele pode editar a petição ali, né? A queixa-crime proposta pela vítima, ele pode a qualquer momento até retomar, ele pode oferecer denúncia substitutiva, então em momento nenhum ele perde interesse processual, tá? Ele pode sim intervir nos autos, essa aqui está errada. Olha, pode intervir em todos os termos do processo, contudo sem capacidade de recursal, essa aqui também está errada, pessoal. Por quê? Ele pode intervir e também pode recorrer. Digamos que a vítima ali está quase perdendo um prazo e falou ao Ministério Público, olha,
eu não vou conseguir mexer com isso aqui mais não, tá? Eu tô parado. Então o Ministério Público ele pode recorrer, não, então me dá aqui que eu vou recorrer, tá? Ele pode sim recorrer. Então, ó, perde a possibilidade de representar pelo arquivamento do inquérito e não pode repudiar a queixa. Não, aqui tá errado também, viu, pessoal? Dependendo da situação ali, olha só, outra questão interessante. Se eu mandei o inquérito para o Ministério Público, ele viu ali, olha, realmente aqui não tem indício de autoria, não tem materialidade, o delegado não conseguiu, realmente não tem como. Então, o delegado geralmente ele vai pedir ali para arquivar o inquérito, não consegui achar ninguém. Então, o Ministério Público pode fazer o quê? Ele pode arquivar o inquérito. Esse arquivamento dele não quer dizer que ele foi inerte, não. Então, o arquivamento do inquérito policial não enseja ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, não. Porque o Ministério Público não foi inerte, ele agiu. Então, a vítima, não, o Ministério Público arquivou, eu vou querer propor uma ação penal privada subsidiária. Pode? Não, pessoal, não. Por quê? O Ministério Público não foi inerte. Ele pediu para arquivar, por quê? Porque às vezes não tem elementos de autoria ali, tá? A Polícia Civil não conseguiu chegar a quem seja o autor e ele também, o MP, né, o Ministério Público não vai conseguir chegar, então ele pede para arquivar. Então isso não quer dizer que ele foi inerte, tá? Então assim, como eu disse, ele pode o quê? Ele pode repudiar a queixa, ele pode substituir. Olha, essa queixa ficou muito ruim, tá? Essa peça aqui inaugural, eu vou fazer o quê? Eu vou oferecer uma peça substitutiva aqui. E a qualquer momento, pessoal, ele pode o quê? Aditar a queixa, né? Que eu já cansei de falar aqui. Então, a qualquer momento ele pode sim aditar a queixa-crime, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos encerrando. Já chegando no finalzinho já, tá bom? A gente tem um tempo aqui estipulado para passar todo o conteúdo para vocês. E vamos então para a última questão agora, tá bom? Olha só, pessoal. A última. Essa questão aqui eu coloquei porque é interessante que teve uma alteração recente, tá? Sobre o crime de estupro, então é interessante vocês saberem. Veja bem. Olha, Thales foi preso em flagrante em um parque de Fortaleza pela prática do crime de estupro, tendo sido reconhecido pela vítima com a qual não possuía relação anterior. Há indícios que Thales também tenha praticado outros crimes sexuais, tendo sido também reconhecido por outras vítimas. Nesse caso, o crime de estupro não admite retratação nem perdão pela vítima, cabendo ao Ministério Público oferecer a denúncia no prazo de 5 dias, estando Thales preso. Olha essa questão que é maravilhosa, pessoal, porque o examinador, tá, num trecho aqui, ele conseguiu colocar, assim, um mundo de informações, mas tudo aqui a gente já trabalhou, né? Primeiro, vamos lá, pessoal. Olha só, o crime de estupro, por que eu coloquei essa questão? Porque, salvo engano, agora no ano de 2020, ele mudou a ação penal relativa a ele, tá? Por quê? Quando surgiu lá, pessoal, lá em 53, salvo engano, no Código Penal, o crime de estupro era o quê? Era mediante ação penal privada. Porque naquela época lá, né, a mulher muitas vezes não tinha um rol de direitos como tem hoje. Então, sim, o legislador entendeu que não, que se a mulher aqui, né, deixar para ela escolher se ela vai querer mover o processo ou não, porque às vezes, né, esse processo vai dar mais trabalho para ela vai ficar o quê? Com aqueles olhos, né, vai ficar mal visto pela sociedade. Então, muitas vezes ela vai decidir se quer ou não, deixa ela decidir. Então, era de ação penal privada, beleza? Aí depois a gente teve uma alteração legislativa que passou o quê? O crime de estupro ser o quê, pessoal? De ação penal pública condicionada à representação. Agora a mulher, se quisesse, ela tinha 6 meses, né, para representar, aí representava no crime de estupro e o quê? E a gente tocava o processo, tá? A Polícia Civil, né, juntamente com o quê? Com o Ministério Público ali, beleza? Aí agora, pessoal, a gente teve o quê? Teve uma nova mudança na ação penal do estupro. Por quê? Ele passa a ser um crime de ação penal pública incondicionada. Então a vítima nem precisa de representar mais. Tá? E não há que se falar em queixa. Então, ocorreu o crime de estupro contra a vítima ali, vai haver o processo. Por quê? Porque ele é de ação penal pública incondicionada. Então, a vítima não consegue retirá-la ali, tá? A representação. Então, a vítima o quê, pessoal? Ela não consegue retratar. Beleza? Não há que se falar mais em retratação. Antes, sim. Quando a gente fala, né, de crimes de ação penal pública condicionada à representação, a vítima pode o quê? Retratar até o oferecimento ali da denúncia para o Ministério Público. Então, ela tem esse direito. Tá? Em 6 meses ali. Perdão, como eu disse, pessoal, perdão, a gente trabalha nos crimes aqui, de ação penal privada. Então, se o estupro não é mais de ação penal privada, seria um crime o quê? De ação penal pública condicionada, nem há que se falar o quê? Em perdão, tranquilo? Olha, quanto ao prazo para oferecer a denúncia do Ministério Público, eu já falei aqui, né? O prazo de 5 dias, se o réu estiver preso, nesse caso, né? E se o réu estiver solto, o quê? O prazo para oferecer denúncia são de 15 dias. Então, pessoal, tem alguma dúvida que essa questão aqui está o quê, pessoal? Está certa. Né? Então, essa questão aqui está certa. Uma questão muito interessante que, né, como eu disse aqui, o examinador conseguiu ali exigir do aluno um grande conhecimento de todo o tema ali de ação penal.
Pessoal, então, né, a gente vai ficando por aqui, tá? Agradeço a vocês por participarem, né? Deixar uma mensagem ali de fechamento, tá? Vencer a si próprio é o maior das vitórias, então espero que vocês aí estejam a todo momento se superando, tá? Não deixem, às vezes bate aquele desânimo, tá? É pegar vocês, continuem estudando, tá? Estudem sempre até vocês alcançarem, tá, o seu objetivo. E a gente está aqui para ajudar vocês. Então, eu convido mais uma vez aí, se gostou do vídeo, dá o like, se inscreva aí no canal do Monster, tá? Clique no sininho, conheça também, né, tudo que a gente tem para ajudar vocês a alcançar esse sonho aí, principalmente, né, o nosso site, a nossa assinatura ilimitada, que vai te dar condições de fazer isso aí. E por fim, né, fim de semana ali, né, vai descansar? Descanse vendo, né, videoaulas ali através do nosso Monsterflix, tá bom? Então um abraço para vocês aí, que Deus abençoe e continue firme na trajetória de vocês aí, tá? Um abraço, até mais.